Porque talvez o diferencial dessas eleições é esse despertar de consciência da própria população que está buscando liberdade para se manifestar, porque, na verdade, a gente vivia numa certa bolha, né, de alienação, e eu me incluo nela, porque a população por muito tempo enxergou essa polaridade PSDB e PT, entendendo que eram polos distintos de um espectro político, na verdade era o mesmo. Né? E hoje isso está se comprovando. Né? A gente está tendo a prova dos 9, né? Com o Geraldo Alckmin no palanque como vice-presidente do Lula. Então, eu só quero, antes de passar para o Pedro, ver se o Pedro consegue entrar na conversa com a gente, Paulo, eu queria só mais um comentário teu e do Douglas sobre essa questão que o pessoal falou muito dos institutos de pesquisa, mas eu queria aprofundar só mais um pouquinho nesse tema, que não me agrada a ideia da censura, né, de censurar os institutos. Eu acho que isso sempre é um precedente perigoso, mas eu acho que é possível, sim, a gente aperfeiçoar o processo de validação desses trabalhos, né? Eu acho que o governo ele tem que atuar, os órgãos institucionais, atuar no sentido de melhorar o processo de validação. Existem técnicas para isso, existe tecnologia para isso, né? Eu acho que o que está colocando em xeque essa credibilidade é o fato de o outro lado, a outra visão dos fatos, estar tendo a sua liberdade cerceada. E nesse aspecto que eu concordo com você, e só vou fazer uma análise curta, né? O problema é que esses institutos eles acabam tendo a sua atuação somente em período eleitoral. Não existe nenhuma outra avaliação que poderia ser feita pelos institutos, até para orientar o nosso público, o telespectador e internauta, talvez de um produto, talvez de um hábito, talvez de um comportamento, e a gente não vê, pelo menos eu não vejo isso. E um outro aspecto, que esse é um aspecto danoso, eu, inclusive, presenciei quando eu estava almoçando num restaurante que estava ligado na Globo. Eu até pedi para o rapaz, né, que eu conheço, meu amigo Elias, foi: Elias, vai ficar aqui na Globo? Então é porque não tem antena, é o sinal aberto que pega o menor da Globo. Não, pode deixar. E eu vi que num noticiário tinham 3 notícias negativas do governo, e na 4ª notícia vem assim: e mais uma vez o ex-presidente Lula está em primeiro lugar nas pesquisas de intenção de votos. Ou seja, tudo construído para favorecer quem? Uma pessoa que acabou com o Brasil, que prejudicou o Brasil, que esteve preso, que não está inocentado, né? Ele é um descondenado, e a gente vê como que foi formatada a notícia para colocar uma pesquisa para valorizar uma pessoa. Então, Douglas, veja bem, sem a anuência da imprensa, esses fatos eles não têm, eles perdem a sua... Então é preciso ter a pesquisa manipulada, e eu até falei no caminho para cá, falei no motorista de aplicativo que me trazia para o estúdio o seguinte: não é possível você fabricar artificialmente 40 milhões de votos. Não. Então você tem que partir do pressuposto que o Lula tinha pelo menos 20, 25 milhões de pessoas que, sei lá, por algum aborto da natureza, entendem que ele deveria voltar ao governo. Então você tem que trabalhar com essa premissa: 20, 25% dos votos estariam predispostos a votar no Lula. Qual é a malícia do Instituto? É você trabalhar manipulando os dados de tal forma que você venda para a opinião pública que esse número não é 25%, ele é 35%, 40%. E aí você consegue estimular, influenciar 20%, 25%, 30% do eleitor a votar em quem ele acha que vai ganhar. Este é o ponto. Então, essa malícia que a gente tem que entender. Ele precisa fazer essa manipulação, que ele não pode partir do zero. E essas pesquisas, elas existem para as campanhas, você sabe disso, porque você foi político, foi vereador e conhece bem. A pesquisa ela é importante para a análise. A maioria dos políticos fazem. O problema é que a pesquisa que vai no gabinete, a pesquisa do gabinete, é diferente da pesquisa que é publicada na Globo. Ele quer saber a verdade. Exato. A verdade então, para ele é importante para ele montar uma estratégia. Desculpe, vou discordar dos novos amigos Fique aqui. à vontade. As pesquisas para o público, pesquisas eleitorais, deveriam ser proibidas, porque elas influenciam, sim, o voto do eleitor. Acabou. Mas eu quero terminar o raciocínio, então, Paulo, para você poder falar. Eu sou contra a proibição, porque eu entendo que o que deveria ser foco do nosso debate era não calar a boca dos demais. Porque, veja, derrubaram-se várias páginas de enquetes na internet que mostravam uma outra realidade. Aquela eleições ao vivo foi derrubada.
Então, veja, não, mas derrubaram com o argumento que ela não é científica. De novo, esse papo que é científico que não é científico, que é uma premissa completamente falsa. Porque a premissa básica da ciência é você permitir o contraditório que vai tentar desmentir o teu método. Então é isso que faz com que a ciência evolua permanentemente. É justamente então, quando você... a dúvida, o questionamento. Exatamente, é o questionamento que te coloca, né, e que te coloca à prova. Então, eu acho que nós deveríamos focar no seguinte: não, você quer acreditar? Acredita no que você quiser. É o tempo que vai dar credibilidade. Agora, obviamente que os órgãos de pesquisa precisam se aliar a outros órgãos de comunicação que tenham como premissa ou como base do seu trabalho maior isenção, maior liberdade, enfim. E aí você vai ter esse equilíbrio de fatores. Mas o principal que eu quero terminar, para o Paulo poder comentar, é que quando você tem um órgão institucional como a Justiça interferindo demasiadamente e arbitrariamente no processo, aí você não consegue estabelecer. Então, a Justiça vem e fala assim: esse instituto e esse órgão de comunicação pode produzir fake news, aquele não pode. Opa! Então, veja, se você não está produzindo conteúdo ofensivo, se você não está promovendo determinadas pautas que ferem direitos fundamentais, você deveria deixar cada um divulgar aquilo que acredita e a população analisar aquilo que para ela faz só sentido. Só pende para um lado, né? Então, na minha opinião, essa é a minha visão. Mas aí é que está. Os institutos de pesquisa, eles são úteis. Tá? Se eu quero uma pesquisa, eu tenho um produto, quero lançar um produto, Douglas, eu vou contratar um instituto de pesquisa que vai fazer a pesquisa dentro do mercado que eu preciso. Lógico. Eu vou analisar esses dados, eu vou lançar o produto, aí sim, de forma científica. Isso é ciência, né? A matemática é uma ciência precisa. Entretanto, eu consigo mentir dizendo verdades. Né? Onde foi feita a pesquisa? Há várias formas de manusear esses números. E a questão aqui não é se o eleitor, né, está sendo influenciado ou não pela pesquisa. A questão aqui é, o que o eleitor tem que analisar não é se o candidato A, B ou C vai ganhar, porque quem ganha é o país. Quem ganha ou perde com a eleição do Douglas, do Sérgio, do Paulo, é o país, é a cidade, é o Estado, não é o político. Então, essa mentalidade precisa mudar. É nesse sentido que eu digo, o eleitor precisa avaliar propostas e não quem tem maior probabilidade de ganhar ou perder. Né? Isso aqui não é um time de futebol, não é um jogo de futebol, onde eu tenho lá um juiz, um árbitro que diz, olha, isto foi pênalti, isto não foi pênalti. Ora, é lei, é regra, ou é pênalti ou não é pênalti. Não é a visão de A, B ou C, no caso, como a gente está vendo aqui, dos 11 ministros do STF, e aí, neste caso das eleições, né, do TSE. Dos ministros do TSE. Então, na minha visão, as pesquisas não têm utilidade nenhuma para o eleitor, não tem utilidade nenhuma, a não ser direcionar o voto, como foi feito no Paraná. O Paulo Eduardo Martins tinha grandes chances de ser eleito. Aquilo foi um absurdo. E não foi. Não foi porque ele vem... Então, o eleitor, influenciado pelas pesquisas, falou, não, vou votar em quem tem mais chance de tirar o Álvaro Dias, acabou o voto útil no Sérgio Moro. Agora, o Ciro, né? O Ciro foi mais uma vez vítima, acho que não entendeu ainda, acho que ele ainda, o Ciro, que é um cara tão experiente, parece ingênuo muitas vezes, né?